Olá, amigos, uma boa noite. Estamos aqui nesta quinta-feira para mais um podcast, O Evangelho em Nós, direto aqui da cidade de Jataí, nos estúdios da Sintonia no Bem. Desde já nós agradecemos a todos que nos acompanham pelo WhatsApp, pelo YouTube, pelas plataformas do Facebook, do Instagram. Muito obrigado por estarem conosco nesses momentos em que nós revivemos o Evangelho de Cristo. Uma boa noite para os nossos amigos internautas. Boa noite, Elmes. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Sam. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos aqueles que nessa noite iluminada nos propomos a nos encontrar diante do Evangelho e assim esperamos fazer um bom estudo. Um abraço também para o nosso amigo Nassimo Chaile, que está lá em Curitiba, Paraná. Está falando aqui um forte abraço, meus amigos Sanilton e Elmes. Nós em Curitiba estamos, como sempre, ligados na sintonia no bem, ouvindo, analisando e aprendendo cada vez mais. Obrigado, Nassim. Nós também tentamos, cada dia que vimos aqui, aprender um pouquinho, analisar e tentar internalizar todos os conteúdos do Evangelho do Cristo. No capítulo que estamos falando hoje é o capítulo 14, Honra teu pai e a tua mãe. Então, neste momento, vamos pedir ao nosso Pai Celestial que nos acompanhe para mais um programa, para mais um momento, em que nós nos reunimos e, como disse o mestre amigo Nazareno, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Com certeza aqui a luz do Cristo se faz presente e o que desejamos é que essa luz se expanda e irradie por todos os cantos do nosso planeta, chegando aos lares de cada ser humano, abençoando cada família e que cada família possa multiplicar esses raios, irradiando sempre e que o amor do Cristo inunde todo o nosso planeta. Que assim seja. Bom, esse aqui, como diz o meu amigo Cláudio Cardoso, nós estamos hoje no episódio de número 90, né? Nesse formato do Evangelho em Nós, que antes nós já falávamos também, né, Cláudio? Recalculou a rota? Então, episódio de número 90, e nós estamos aqui falando do capítulo 14, Honra o teu pai e a tua mãe. É interessante, Elmes, neste capítulo aqui, como Kardec vem costurando aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ele vem trazendo os temas de uma forma bem cronológica, bem tranquila, porque nós já falamos aqui do início, primeiro não vim destruir a lei, meu reino não é deste mundo, depois das moradas, depois ele diz que não se pode ver o reino se não nascer de novo, e nesse capítulo 4 aqui, nesse capítulo 14, onde nós vamos falando de honrar o teu pai e a tua mãe, ela é exatamente o quarto mandamento, né, do Decálogo, das leis mosaicas, visto que os primeiros 3 mandamentos, eles falam aí da conexão com o divino, da conexão com Deus, né, que é amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão e guardar os sábados, né, como um dia para o Senhor. Então seriam esses os 3 primeiros mandamentos. São 3 mandamentos de conexão. Depois entra no 4º mandamento, que é o princípio da caridade, do relacionamento com o próximo, que é a honra ao teu pai e a tua mãe, dessa instituição da família. E próximo, depois nós vamos falar no 15º, expandindo isso daqui, que é fora da caridade não há salvação. Primeiro nós vamos ali para o núcleo familiar, né, entendendo o que é honrar e também expandindo a caridade, visto que o capítulo anterior já falava da caridade, que ele é muito presente no Evangelho, por isso que fora dela não há salvação, porque o nosso próximo é esse instrumento de nossa evolução. Então nós falamos aqui que sua mão não sabe a sua mão esquerda o que dá à sua direita, que é exatamente sobre a caridade. O Claudinho está ali cheio da graça hoje, né, Cláudio?
Então, aqui, fora da caridade, não há salvação, é o capítulo 15º. Então, esse capítulo, ele é muito interessante. Se você não quiser fazer um adendo antes, eu vou fazer uma leitura antes da gente começar do Consolador, do livro só do Emmanuel. Um parêntese aqui nessa parte, é que dos 10 mandamentos, é o único que tem promessa. Honra teu pai e tua mãe para viver longos tempos ou longos anos sobre a terra. Então, eis a importância maior, né, de Jesus, obviamente, lá em Moisés, mas sabemos que Jesus é o governador do planeta. Então, trouxe, né, esse mandamento para que a gente pudesse valorizar o núcleo que nos recebe para as nossas experiências no corpo físico, né? Então, por isso que honrar é mais do que amar. Exatamente. E aqui nesse capítulo nós vamos fazer aí Kardec vai trazer uma explanação bem boa para que a gente possa adentrar bem nesse assunto e perceber quão importante é a família, quão importante é os nossos genitores, o pai e a mãe. Eu queria, antes de começar, trazer uma leitura aqui do Evangelho de Mateus, exatamente do capítulo 19, versículo 19, onde ele vai tratar exatamente esse assunto de honrar o pai e a mãe. Então, este capítulo aqui, esse tema chamado Mãe, ele está aqui, é uma antologia mediúnica da editora O Clarim. Então diz o seguinte: honrarás pai e mãe, a lei determina. Não te esqueças, porém, de que 9 meses antes que outros te vissem a face, a tua presença na terra era o segredo da vida entre o devotamento materno e o mundo espiritual. Na juventude ou na madureza, lembrar-te-ás da mulher frágil que, sendo moça, envelheceu de repente, para que desabrocharses a luz e, trazendo o ideal da felicidade, como sendo uma taça transbordante de sonhos, preferiu trocá-lo por lágrimas de sofrimento, para que tivesses segurança no berço. Agradecerás a todos os benfeitores do caminho, mas particularmente a ela, que transfigurou em força a própria fraqueza a fim de preservar-te. Quando o mundo te aclame a cultura ou o poder, o renome ou a fortuna, recorda aquela que não apenas te assegurou o equilíbrio, ensinando-te a caminhar, mas também atravessou longos meses de vigília, esperando que viesses a pronunciar as palavras primeiras, para melhor escravizar-se à execução dos teus desejos. Muitos disseram que ela estava em delírio, cega de amor, que nada havia senão a ti. Entretanto, compreenderás que ela precisava de uma ternura assim, sobre-humana, de modo a esquecer-se e a suportar-te as necessidades, até que te pusesses a dispensar de todo o carinho. Se motivos humanos a distanciam hoje de ti, que isso aconteça tão só na superfície das circunstâncias, nunca nos domínios da alma, porque através dos fios ocultos do pensamento sentir-lhe-ás, os braços sustentando-te as esperanças e abençoando-te as horas. Nunca ferirás tua mãe, ainda quando o discernimento te coloque em posição diversa, em matéria de opinião, porque ela se tem habituado à interpretação diferente do mundo. Não lhe dilaceres a confiança com apontamentos intempestivos e espera com paciência que o tempo lhe descorte novos horizontes relativamente à verdade. Honrarás pai e mãe, a lei determina. Não te esquecerás, porém, de que seu pai é o companheiro generoso que te descerrou o caminho para a romagem terrestre. Tua mãe é o gênio tutelar que te acompanha os passos em toda a vida, a iluminar-te o coração por dentro com a bondade e a perseverança de luz de uma estrela. Então esse texto aqui se chama Mãe, está no Evangelho por Emmanuel, né? Então Emmanuel traz
essa notação para a gente perceber exatamente a importância dos pais, né? E esse capítulo aqui, honrarás o pai e a mãe, vai trazer para a gente agora, né, não só a importância, mas a responsabilidade que se discerna nesse ensinamento. Então, aqui no capítulo 15, mandar um abraço também para a Norma, né? Está sempre acompanhando a gente. Um abraço, Norma, muito obrigado por acompanhar a gente. Vamos juntos aí para mais um pouquinho de evangelho. Boa noite com Jesus, Norma. Muita paz para você. Então, neste capítulo aqui, honra teu pai e tua mãe, a gente vai falar aqui da piedade filial, né? Depois, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos. Depois, parentesco corporal e parentesco espiritual. E depois teremos as instruções dos espíritos com a gratidão, a ingratidão dos filhos e os laços de família. São os temas que iremos tratar neste capítulo. E no primeiro capítulo, né, que é a piedade filial, então aqui no item 3 diz assim: o mandamento honra teu pai e tua mãe é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo. Pois não se pode amar ao próximo sem amar a seu pai e a sua mãe. Mas a palavra honra contém um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus quis mostrar através disso que é preciso acrescentar ao amor o respeito, a atenção, a submissão e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles e, de uma maneira ainda mais rigorosa, tudo o que a caridade determina em relação ao próximo. Esse dever estende-se naturalmente às pessoas que estão na posição de pai e mãe, e que por isso tanto mais merecimento têm, quanto menos obrigatório é o seu devotamento aos filhos. Deus sempre pune de maneira rigorosa toda violação deste mandamento. Então aqui é interessante a gente falar da piedade filial, né? Para falar primeiro, né, o que é honrar, né? É dar crédito, é glorificar, é exaltar, dar a importância de que os nossos pais merecem, visto que são os nossos genitores. Só deles ter nos dado a oportunidade de entrarmos para este mundo, para mais um processo de encontro com as nossas provações, para esse confronto com as nossas provações e, naturalmente, de um trabalho de purificação espiritual, de redenção do espírito, só disso daí já deveríamos render graças, né? Agora, imagina acrescentando-se a isto todo o devotamento que os pais têm com os filhos. E a gente percebe nos dias de hoje, ainda parece ser, o protecionismo é muito maior, né? É um zelo excessivo que às vezes até dificulta a caminhada do filho. Então, a gente percebe que esses espíritos que são tomados como os filhos, que se apresentam como crianças indefesas nos braços maternos, paternos, eles crescerão, e à medida que eles vão crescendo, adquirindo aí vigor, inteligência, maturidade, os pais vão descendo a ladeira, chegando a um ponto que os filhos já estão naquela posição de pais e os pais passam a estar na posição de filhos. E neste momento é preciso ter o mesmo zelo de que os pais tiveram para com os filhos, né, para conosco. E a gente percebe muito a impaciência dos filhos para com os pais quando estes já estão aí envelhecidos, né, Elmas? Esse é um ponto assim extremamente delicado e muito complicado para o atual momento que se vive, né? E a gente fala desse atual momento não somente os dias de hoje, esse período que a humanidade tem enfrentado pela busca das coisas lá de fora e tem deixado talvez o ponto mais importante do seu projeto de encarnado, que é
a própria família, né? E um ponto assim determinante é que Deus é o criador de tudo e ponto. Porém, aos pais, ele deu uma prerrogativa que nenhum outro encarnado na Terra tem. Então, é a maior prerrogativa dos pais. Então, ou seja, encarnado que você está, o seu pai e a sua mãe são autoridades máximas. Se não, pode até considerar, são divindades para o seu aprimoramento. Porque esse chegar na Terra para experimentar as nossas provas, para desenvolvermos as nossas capacidades, é necessário que tenha alguém nos orientando. Então, imagina se você não tiver os pais como os orientadores. Muitos poderão dizer, mas eu fui abandonado pelo meu pai, eu fui abandonado pela minha mãe. Mas a ideia que está presente, ela tem muita força, mesmo que aquele genitor ou a genitora não esteja com você. Porque alguém te tutela. Ninguém fica ao léu, porque se ficar não sobrevive. Só sobrevive os pássaros, mas o ser humano não sobrevive, porque ele precisa, por uma necessidade natural, que nós já temos a consciência, nós somos seres racionais, que precisamos de estar convivendo uns com os outros, como diz aqui no parágrafo anterior, né? Desse amar ao próximo, e aí ele acrescenta, mas pai e mãe tem que ter algo a mais, um dever a mais, né, que é o zelo, que é lembrarmos que quando nós fomos dar os primeiros passos, o primeiro choro, as primeiras enfermidades que fomos acometidos, fomos agasalhados. E você disse muito bem, chega um período que a senectude, né, avança sobre os pais. E o mínimo que se pode fazer é dar aquilo, uma parte daquilo que eles te deram, que eles nos deram, porque o que eles nos deram em plena assim, situação de abrangência, nós não temos condições de dar. Então é apenas zelar e respeitar e ter paciência em todos os pontos. Deixam eles perguntar 1, 2, 3, 10, a gente perguntava. Exato. E eles respondiam, não era para um, não. Às vezes tinha 5, 6, 10 filhos, respondia para os 10. Exatamente. E hoje, como a doutrina nos dá uma nova percepção desses ensinamentos, a gente tem um outro ponto de vista para a gente analisar o porquê que devemos honrar, né, amar, respeitar, ter submissão, respeito para a figura materna e a figura paterna. Porque, na maioria das vezes, são espíritos que aceitam receber por filhos algozes que os maltrataram, que os feriram, para que possam se redimir no amor, para que possam conquistar ali e se transformar nesse cadinho que é a família. Então, esse pai e esta mãe, esses espíritos que estão fazendo um sacrifício para receber no seio da família, para amar um inimigo, para acariciar nos braços um que foi em outra instância, em um outro momento, um agressor ferrenho ou feroz, né? Então, daí a importância ainda maior, né? Tendo a luz do Espiritismo mostrando essa nuance, da gente ter um maior respeito, quando olha para um pai e fala assim, olha para a mãe, poxa, este espírito resolveu me receber. O que será que eu lhe fiz? Hoje o véu do esquecimento não me mostra, mas eu devo respeito. Então eu vou respeitá-lo, porque não deve ter sido fácil também essa escolha, né? Então ali a gente percebe que neste campo sempre tem os ofendidos e os ofensores. Somos, nesse caso, todos devedores da lei divina. Isso. Porém, aquele que já está aqui encarnado, ele tem o livre-arbítrio de dizer que não me recebe, que nesse momento não é possível, que ainda não consegui perdoar.
aí tem que sair procurando outro pai e uma outra mãe, né? Então, é uma bênção, porque o perdão está muito presente, né, no coração do pai e da mãe, porque ele perdoa e recebe um, recebe dois, recebe três, e dá o que tem de melhor. E mesmo porque é uma oportunidade, né? Um espírito, ao reencarnar, ele está tendo uma oportunidade. Ele implora por esta oportunidade, para ter condições de novamente estar aqui nos palcos da Terra, para exercitar as suas virtudes e aparar as suas arestas imperfeitas. E o que acontece? E se é uma mãe destas que hoje acham que o aborto é uma liberdade de escolha, que acha que o aborto simplesmente uma atitude que eu deva ter como uma liberdade, né? Que é do livre-arbítrio, e eu posso fazer e eu devo fazer porque o meu corpo, minhas regras. Né? Um espírito que pede uma oportunidade tão grande, quando ele chega às portas da reencarnação, ele tem a sua vida ceifada ali no útero materno. Não, você não virá, você não pode vir. Então, que bênção que nós fomos recebidos pelos nossos pais. Então, mais um motivo de exaltá-los, de amá-los e de respeitá-los também por isto. Justamente. Só saindo um pouquinho, acrescentando o que você falou, da questão do aborto, a liberdade para esse fim tem que estar antes de cometer o ato que possa provocar uma gravidez. Então, tem que ter responsabilidade, porque a partir desse momento, você não tem mais, né, o direito de dizer que você é dono ou dona do seu corpo e assim eu faço o que eu quero, porque você já se comprometeu. A partir daí há uma consequência. Isso, então você já tem um comprometimento. Então, uma vez feito um compromisso, tem que honrar o compromisso. Então, reflita antes, para que não incorra numa situação penosa depois, para si e para outrem, ou se não para outros, né? Exato. Então, continuando aqui no texto, esse aqui, diferente dos outros, nós vamos ler todo o capítulo, porque ele traz informações muito importantes. Então, honrar seu pai e sua mãe não é apenas respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes o repouso na velhice, é cercá-los de solicitude, como fizeram por nós na infância. Sobretudo para com os pais sem recursos, mostra-se a verdadeira piedade filial. Satisfazem esses mandamentos aqueles que, dando aos pais a justa medida, com que não morrerão de fome, acreditam fazer um grande esforço, ao passo que eles mesmos de nada se privam, relegando-os aos mais ínfimos redutos da casa para não deixá-los na rua, enquanto reservam para si o que há de melhor e de mais confortável. Felizes ainda quando não agem de má vontade e não os fazem pagar o tempo que lhes resta de vida encarregando-os das fadigas domésticas. Cabe aos pais velhos e fracos serem os servidores dos filhos jovens e fortes? A mãe regateou seu leite quando ele estava no berço? Contou suas vigílias quando estavam doentes, seus passos para lhe proporcionar o que necessitavam? Não, não é apenas o estritamente necessário que os filhos devem a seus pais pobres. São também, tanto quanto o possam, as pequenas doçuras do supérfluo, as prevenções, os cuidados delicados, que são apenas a renda daquilo que um dia receberam. O pagamento de uma dívida sagrada. Somente nisto está a piedade filial aceita por Deus. É interessante esse capítulo, porque nos leva a algumas reflexões. Hoje nós percebemos, e
todos falam isso, né? Um filho hoje é muito caro, né? Porque você tem um filho e desde a tenra idade você o mantém sem cobrar nada, por amor mesmo, por afeto. E o mantém até seus primeiros dias na escola, na creche, depois vai crescendo, faculdade. Pensa se você somasse quanto de investimento você faz por um filho até que ele se forme. Vamos supor que ele se forme um engenheiro, um médico, um professor, né, que vai ter um bom salário. O pai, nós vemos pais sacrificando a própria vida, vivendo, às vezes, com dificuldades, se privando, para que do seu sustento, dos seus braços, leve uma faculdade digna para o seu filho. Quando este se forma, ele imediatamente compra o melhor carro, a melhor casa, faz as melhores viagens, começa a viajar pelo mundo, começa a ir para todos os lugares, se cercar de coisas boas, e às vezes deixam o pai que fez todo o sacrifício com a mesma situação em que o pai estava. Será que neste momento não seria importante dar-lhe um mínimo de retorno, não que fosse uma obrigação, uma cobrança dos pais, que não é, né? Um pai se contenta em ver a felicidade e a realização dos filhos. Mas é um dever. Né? Agora, é um dever dos filhos. Isso cabe aos filhos, esta responsabilidade, esta reflexão, para esse amparo tão necessário para os pais. Eu vou contar uma situação, um fato de uma família de refugiados que está em Jataí, e eu sou amigo dessa família, e esse pai, há 3 anos, pouco mais, 4 anos, ele veio com os seus filhos para o Brasil, buscando uma condição melhor de vida. Os 2 filhos tinham por volta, os mais velhos tinha 13, o outro 15, aí o menor tinha 3, a outra tinha uns 8, por aí, 9. E a mãe havia desencarnado lá no país de origem. Por uma doença, ela desencarnou. E ele abraçou essas crianças e andou um bom tempo a pé. Depois conseguiu chegar em Boa Vista. E de lá eles conseguiram vir parar em Jataí. Mas, enfim, a luta dele é de pai e mãe. E agora há pouco, são 3 homens e uma mulher. E essa menina fez 15 anos. E ele, numa dificuldade completa financeira, mas ele conseguiu fazer algumas economias para dar-lhe uma festa de 15 anos. Olha a preocupação dele. Uma festa bem modesta, eu não fui, mas depois eu vi algumas postagens dele, numa casa muito simples, mas algo transcendente, aonde ele alugou um vestido branco para que ela vestisse, e o presente que ele deu foi um par de sandálias, de salto, porque já estava com 15 anos, e a cena que eu fiquei assim comovido foi que mostrou ele calçando aquela sandália nos pés daquela menina moça. Então, assim, ele sentiu uma necessidade, um dever para com os filhos tão grande e para com a filha única, que ele fez um papel de mãe, né? Então eu achei isso muito bonito. E aí você falando, eu lembrei. Então, olha o quanto, né, os pais têm um zelo pelos filhos, que não medem esforços, né, para dar o melhor. É óbvio que a gente vai dizer nos dias de hoje que nós, pais, estamos dando em excesso. A nossa preocupação está demais, mas é porque a gente não quer que os nossos filhos passem pelas dificuldades que nós passamos. Parecendo que as dificuldades, né, que nós passamos não foi bom, foi, mas a gente quer que
que eles não precisem de passar por isso para que sejam melhores, né? Então, é o que você falou, é uma preocupação, é um zelo amoroso, não é um zelo descuidado, não é esse o sentido que, se a gente perguntar para qualquer pai, se perguntar para mim, eu acho que se perguntar para você, a gente fez e faz, e aí tem um outro detalhe, os filhos nunca envelhecem, continuam sendo nossas crianças, porque é uma forma afetuosa que a gente trata eles, porque isso é de origem divina. E é tão interessante que, em muitos casos, né, é óbvio que não estamos falando que é via de regra, mas é importante a gente falar, porque esse amor que os pais emanam pelos seus filhos, muitas das vezes eles não são correspondidos à altura, né? Os pais sempre amam muito mais. Só que o processo, ele vai passando de cadeia em cadeia, tanto que é comum a gente observar um pai ou uma mãe falando que quando você tiver seu filho, você vai saber. Quando você for mãe, quando você for pai, você vai saber de que eu estou falando. E assim, os nossos filhos passam a ser pais e mães, e às vezes distanciam dos pais, mas eles passam a amar os filhos, né? E o processo vai se repetindo. Mas este amor do qual nós falamos, que é o amor ao próximo, que é a maior caridade, a maior virtude de caridade, que é destinar o amor ao próximo, ele deveria ser mútuo. Ele deveria ter o reconhecimento natural, né? Porque os pais vão voltando a ser crianças no futuro, né? E os filhos vão sendo os adultos do futuro. Então é importante que os filhos percebam o zelo e cuidem com carinho de seus pais. Então é disso que trata este capítulo. Então ainda segue aqui, infeliz, pois, daquele que esquece o que deve aos que sustentaram em suas fraquezas, que com a vida material deram-lhe também a vida moral, e que muitas vezes se impuseram duras privações para assegurar-lhes o bem-estar. Infeliz do ingrato, pois será punido pela ingratidão e o abandono. Será ferido nas suas mais caras afeições, quiçá desde a vida presente, mas certamente numa outra existência, no qual suportará o que fez os outros passarem. Aí você pode explicar um pouquinho isso aí. Não, eu só quero retomar o que você falou. Está aí o ditado verdadeiro e genuíno dos pais. Você será mãe, você será pai, você entenderá o que eu estou te falando hoje. Então, é justamente aqueles filhos que tratam os pais de forma assim grosseira, né, com indiferença, ele experimentará. Não é uma punição de ação e reação, mas é uma lei natural, porque o que eu atraio para mim é aquilo que eu dou para o outro. Então, se eu dou ingratidão para os meus pais, é natural que esse ambiente que eu tenho em mim vai contagiar aquele que chega sobre os meus braços, né? Então, é algo simples assim. Não é uma punição do Criador, é uma punição consciencial. A minha consciência me cobra inconscientemente e eu caio na própria teia que eu mesmo armei. É porque é forte, né? Quando fala ingrato daquele que fez, será punido pelo abandono e pela ingratidão. Exatamente. Mas houve uma pergunta interessante, né, aos espíritos, né? Como é o processo, se Deus se preocupa mesmo com cada um, em dar a cada um o que ele necessita e punir cada um devidamente da sua forma? Ele falou assim, não, por isso Deus colocou as leis naturais. Elas estão sob a égide de Deus e elas se encarregam de executar tudo. É o livre-arbítrio, nós fazemos o que gostaríamos de fazer. Deus nos dá a liberdade total, mas a cada um segundo as suas obras, né? Então, se nós plantamos espinhos, não há como colher bons frutos, vamos colher espinhos mesmo. E quando fala que, às vezes, este que fez o abandono sofrerá o abandono, né? Muitas vezes pode não ser exatamente da mesma forma, mas acontece de pessoas que às vezes
filhos que abandonam os pais e provocam um grande sofrimento, e os pais, às vezes, por desgosto da vida, acabam partindo desta com desgosto. Este filho, em uma outra oportunidade, pode estar recebendo um espírito nos seus braços, e esse espírito, e ele pode também experimentar a ingratidão deste filho, como você falou. Não porque esse filho foi vindo mandado por Deus e falou assim: agora você vai lá, sabe aquele lá? Ele abandonou o pai dele, vai lá e abandona ele para ele entender o processo. Não é dessa forma que é as leis de Deus. O Elmes acabou que explicou aqui de uma forma bem tranquila, né? Que esta lei, se uma pessoa emana essa energia, ela vai contagiar aquele que é da sua prole. E este filho, com o tempo, poderá sentir a mesma necessidade. Então, às vezes, na mesma existência, ele também sofrerá as dores do abandono. E aí vai naquela frase de Jesus de colocar no lugar do outro. Às vezes nós não colocamos pelo amor, mas a dor vem e nos coloca no mesmo lugar para a gente ver. A gente sente o que o outro sentiu. O ideal é quando a gente vê o outro sofrendo, a gente pensar: e se fosse comigo? Colocar no lugar. Às vezes nós não fazemos essa reflexão. A vida se encarrega, as leis naturais se encarregam de nos colocar da mesma posição, no lugar do outro, e sentir aquelas dores que outrora eu provoquei. E ali a gente vai reflexionar e falar assim: e dói não tem muito. quem não lembra, né? E naquele momento, a mente, lá nos complexos que estão guardados, as reminiscências do passado, vai voltar lá naquela história: eu fiz a mesma coisa com meu pai, ou eu fiz a mesma coisa com a minha mãe, né? Tem uma historinha, eu até vi ela agora há pouco, acho que eu vou tentar relatar ela aqui, pode ser que ela fique um pouco, assim, não fica muito genuína, mas vamos lá. Conta a história, né, de uma mãe que foi colocada num albergue pelo filho, e lá ela permaneceu, como a gente vê muitos aqui, pais e mães ali no albergue, no qual os filhos não os visitam regularmente. Então, esse era um dos casos, e a mãe já... Alguns nem esporadicamente. Nem esporadicamente. E essa mãe já estava à beira da morte, e mandou chamar o filho. E ele foi. E chegando, ele disse: mas o que é que a senhora quer, mãe? A senhora mandou me chamar? Mandei, meu filho. Eu quero fazer alguns pedidos para você. Pois faça. Eu quero que você tome frente para pedir que coloque ventiladores aqui em todos esses quartos, que você coloque geladeira, faça, né, esse esforço para que isso aqui melhore de condições. Mas, mãe, a senhora já está à beira da morte, está nas últimas horas. Para que isso, se não vai dar tempo da senhora usar? Meu filho, é para quando os teus filhos te colocarem aqui, você não sofrer tanto como eu e tantos outros que aqui têm passado, né, as duras penas pelo calor, a falta de uma geladeira para conservar os alimentos. Então, assim, é uma história, mas a gente, vez ou outra, frequenta aqui o albergue, e a gente vê muito disso ali, né? Os pais que você vê assim, tá com saudade dos filhos, e aí, não, meu filho tem meses que não me vê, ou tem 1 ano que aqui nem vem, e quando vem é um alôzinho e vai embora. Não é que eles estão cobrando a presença assim, é porque a carência do amor, do afeto, isso os toca bastante. E outra, mesmo estando reunidos, está na solidão, porque falta, né, os seus entes queridos mais próximos. É bom a gente lembrar disso, que até é tão comum essas ações, que até tem a música, né, do Coro de Boi, por exemplo. Aquela música do Coro de Boi é baseada na ingratidão, e toda a musicalidade, ela acaba sendo uma história contada por ancestrais, e eles vão e fazem uma música, né? Daquele pai que às vezes a mulher não gostava da presença e ficava sempre relegado, até que o filho foi obrigado a dar um pedacinho de couro para ele ir embora, porque senão a mulher ia, né?
E o filho vai e toma um pedaço. Ele pede um pedaço do couro. Para quê, meu filho? Porque o dia que o senhor for também, eu quero que o senhor leve esse daqui. O dia que eu for mandar. Às vezes minha mulher não vai gostar do senhor. Uma dica para os filhos, né? Então diga sempre que você ama a sogra da sua mulher. E aqui no item 4, Elvis, vem falando exatamente o que você falou aquela hora. Da promessa, né? Deus disse: honra teu pai e tua mãe, a fim de viveres muito tempo na terra que o Senhor Deus te dará. É uma promessa. Porque promete como recompensa a vida. Por que promete, né? Aqui é uma questão. Por que promete como recompensa a vida na terra e não na celeste? Aqui a gente vai falar sobre isso também. Mas é interessante sobre a promessa que todos nós almejamos, sempre temos na consciência essa compensação, né? De fazer algo para ganhar o céu, ganhar o inferno. Ou ganhar o inferno não, ganhar o céu. Ninguém quer ganhar o inferno. E os espíritos querem ir para o nosso lar, né? Todo mundo, não, eu quando eu morrer quero ir para o nosso lar. Mal sabem eles que o nosso lar é fronteiriço, né? Basta a gente lembrar que lá tem as camas de retificação, os lugares lá que tem trabalhos árduos com espíritos muito grosseiros, que também tem os muros de proteção, né? Por que tem um muro de proteção, né? Tem muro de proteção com vigias, com alarmes, com energia, né? Com a... Como é que chama? Mas está bom para fugir da minha mente as palavras. Até que tem uma passagem no livro do Nosso Lar, onde aquela mulher chega lá querendo entrar e gritando para entrar em nosso lar, que ele percebe aquelas diversas marcas, né, que ela tem. E depois André Luiz vai perguntar, por que não deixou entrar? Ele fala assim, não, aqui é fronteiriço, aqui as regiões umbralinas são muito próximas e as pessoas tentam entrar de qualquer jeito. Então preciso ser repelido por esse campo magnético que tem ali. E essa mulher, ele observou que tinha as manchas, né? E ele foi explicar que cada mancha daquela era sinal, uma marca perispiritual de um aborto feito. Então, para quem quer ir para o nosso lar como compensação, lembra que nosso lar lá é trabalho. Quem está lá não está lá porque ganhou o céu, não. Porque está numa região de fronteira. Ali é um ambiente onde fazem os primeiros socorros para espíritos necessitados, né? A gente vê muito espírito falando, quando eu morrer eu vou para nosso lar. Então é preciso a gente tomar cuidado com isso daqui, né? E é preciso lembrar que quando ele fala nesse sentido da promessa, é porque naquele tempo lá os judeus, os hebreus, eles não conheciam, não tinham como ter acesso às informações que nós temos hoje. Então, quando Deus falava da terra prometida, né, eles achavam que aquele percurso feito no deserto, eles iriam, após aquele chegar em uma terra prometida, onde jorraria leite e mel, onde tudo era maravilhoso, então era a terra de Deus, e viveria para sempre ali, né? Então que Deus honraria eles com isso. Então hoje nós percebemos que não é bem assim. Jesus avisa que o reino dele não é deste mundo, é um dos capítulos anteriores aqui. Meu reino não é deste mundo, ou seja, a recompensa não é na terra. Embora, se nós caminharmos com retidão de caráter, né, a gente conquistar aí as vibrações que emanam para o próximo passo, nós herdaremos a terra na forma de regeneração. Só que o processo, o objetivo, ainda é bem maior, né? E este lugar que o Cristo está preparando, como ele já disse, ele é um lugar melhor, e é no mundo espiritual. Então nós precisamos ter esse entendimento que honrar o pai e a mãe é um princípio da caridade. É uma construção da caridade em nós, da benevolência, da piedade, da compaixão. É uma construção de amor. E só com essa construção nós conseguiremos dar este passo e herdar este reino que o Cristo prepara. Justamente. E quando, né, dessa promessa, para que viverás longos tempos sobre a terra, podemos também fazer uma interpretação que, à medida que eu honro, à medida que eu amo o outro, à medida que eu valorizo a oportunidade que eu tenho, que sempre está atrelada ao próximo, eu consigo viver melhor.
Então, essa vida de abundância, essa vida de bem-estar, essa vida de ombro a ombro, então ela me permite viver melhor. Quando eu vivo melhor, ela me dá longevidade. É natural. Aquele que vive atormentado, ele não percebe o tempo, porque ele vê em torno dele somente problemas, só situações embaraçosas. Aquele que está sempre servindo, aquele que está sempre zelando, ele tem uma vida mais tranquila. Então, a vida sobre a terra se torna uma vida mais longa, né? Porque tudo que ele faz é agradável. Ele não é uma pessoa que está contrariada e nem contrariando ninguém. É aquele cidadão que fala, não, está tudo bem, você está aí, mas está ótimo, eu estou satisfeito, né, pela oportunidade que eu tenho. Então, essa promessa divina é nesse aspecto. Se você cumpre a lei, não tem como você não viver mal. Essa terra é divina. Tem as suas dificuldades, mas ela é belíssima. A gente, na verdade, busca uma benesse, né? A gente quer um bem-estar. E esse bem-estar a gente pode conseguir aqui tendo uma vida com mais leveza. As pessoas, às vezes, levam a vida muito pesada, vendo dificuldade em tudo, vendo problemas em tudo, vendo as imperfeições do outro com muita facilidade, discutindo aquilo e gerando uma discussão. Tudo isso aí vai fazendo uma atmosfera pesada. E se a gente abdicar dessas observações nefastas, dessas observações inoportunas, em relação principalmente ao próximo, que em nós a gente não fala, poxa, mas eu estou ruim hoje, hein? Poxa, mas eu sou mal, olha o que eu pensei, olha o que eu falei. A gente não faz isso. A gente aponta o outro, né? A gente espelha. Então, quando a gente passa a corrigir esses vícios mentais e esses vícios também da fala, que nós temos muito, nós passamos a ter uma vida com mais leveza. E essa leveza, ela passa a nos dar uma consciência tranquila, que é do capítulo, que é felicidade relativa, né? Consciência tranquila. Então, isso vale a pena a gente observar isso para ter uma vida já, um preâmbulo da felicidade aqui na Terra mesmo. Então, Deus disse, honra teu pai e tua mãe, a fim de viveres muito tempo na terra que o Senhor Deus te dará. Porque promete como recompensa a vida na terra e não na vida celeste. Aí temos a explicação. A explicação está nessas palavras, que Deus te dará, suprimidas na forma moderna do decálogo, o que lhe desvirtua o sentido. Para compreender essas palavras, é preciso reportar-se a situação e as ideias dos hebreus na época em que foram ditas. Eles ainda não compreendiam a vida futura. Sua vida não se estendia além da vida corporal. Portanto, eram mais intensamente tocados pelo que viam do que pelos que não viam. Por isso, Deus lhes fala numa linguagem de seu alcance. E como para crianças, dá a eles a perspectiva daquilo que pode satisfazê-los. Estavam então no deserto, a terra que Deus lhes dará era a terra prometida, objetivo de suas aspirações. Não desejavam mais nada. Deus também lhes diz que viverão longo tempo, isto é, que possuirão essa terra por muito tempo, se observarem os seus mandamentos. Porém, à época da vinda de Jesus, as ideias já eram mais desenvolvidas, tendo chegado o momento de dar-lhes um alimento menos grosseiro. Ele os inicia na vida espiritual dizendo-lhes: meu reino não é deste mundo, é lá e não na terra, que recebereis a recompensa de vossas boas obras. Com estas palavras, a terra prometida material transforma-se em uma pátria celeste. Também quando os chama a observação do mandamento, honra teu pai e tua mãe. Não é mais a terra que eles promete, mas o céu. Esse céu aqui, é bom a gente entender, quando Jesus fala que meu reino não é deste mundo, ele fala que o reino de Deus está dentro de nós. Então é bom a gente observar também
essa situação é que o nosso ambiente psíquico ele precisa estar sempre bem elaborado para essas ideias, para que a gente possa fazer uma conexão com o nosso espírito, com o espírito, não vamos dizer nosso, com o espírito que sou, fica parecendo que o espírito é uma propriedade do corpo, né? Com o espírito que sou, que essa conexão se estabeleça, para que eu me torne consciente, que eu tenho que edificar esse reino em mim, para que a vida se torne leve e para que eu possa seguir adiante num futuro, eu possa aspirar, ascender, né? Como diz, ascender a esferas superiores, que é esta promessa do divino. E também, quer dizer, não quer dizer, não interprete que viver longos tempos é viver 100 anos, 150 anos, 100 tudo bem, 150 anos. Mas é poder estar sempre retornando. Tendo oportunidades. Oportunidades de progresso, de convívio, de crescer a família. Então, isso tudo está atrelado àquilo que eu faço de bom, para que eu possa, sim, poder viver uma existência tendo consciência dela, né? De fato, essa existência para mim foi valorosa. É como um dia que você passa o dia bem passado, chega de tarde, esse dia hoje valeu a pena. Então, que a gente faça da nossa reencarnação, né, façamos que ela vale a pena, que ela seja motivo de gratidão para nós em tudo que a gente faz. E nesse momento aqui em especial, né, em sermos gratos, honrar pai e mãe, só por eles ter nos permitido vestir esse corpo. É isso daí. Um abração aí para o Admilson Miranda Costa. Eu conheço esse rapaz, é o Branco, é um primo lá de Goiânia. Um abração, Branco. Luz Dalma, boa noite, Luz Dalma. Obrigado por acompanhar com a gente, né? É isso daí, a gente está trazendo sempre o Evangelho Rede Vivo aqui às quintas-feiras, né? E nesse capítulo, honrai teu pai e tua mãe, honrai pai e mãe, que é o 4º mandamento, né, das leis morais, que nós possamos entender essa proposta sempre e perceber a importância dos pais no contexto da maternidade, no contexto material, mas também como espírito, no contexto espiritual do sacrifício de receber, às vezes, de nos receber, sendo nós, às vezes, até um agressor, né? Então, nossa admiração para os nossos pais, os aplausos sempre para eles, porque realmente a maternidade e a paternidade é algo belíssimo, principalmente a maternidade, né? Que a mãe sempre é a maior doadora, né? Então, nossos aplausos para as mães, né? Que sempre são tão devotadas e nos permite chegar onde estamos, né? Graças a elas, aos nossos genitores. Bom, e um abraço a todos que nos acompanharam. O Claudinho hoje saiu aqui da sala e deixou o ar gelado aqui bem direto. Agradecer ao Claudinho também, né, Cláudio? Muito obrigado. A voz até está falhando já faz um tempinho. Obrigado aí aos nossos amigos que nos acompanharam no Evangelho. Que o Evangelho de Jesus possa entrar nos lares de cada um de vocês, nos nossos lares, que possam fazer morada, né? O Evangelho estando fazendo morada nos nossos lares é muito importante para que os nossos filhos possam crescer e possam também dar frutos, eles possam entender a proposta do Cristo. E mais importante ainda, que ele faça morada em nosso coração e mente, porque aí os nossos passos também serão bem seguros, né? As nossas escolhas serão escolhas bem saudáveis e nós nos privaremos, às vezes, de infortúnios ainda aqui na Terra. Uma boa noite a todos, que Jesus abençoe. Boa noite ao Claudinho, meu amigo. Boa noite, Elmes. Boa noite, Sam. Boa noite, Cláudio. E complementando a mensagem final do Sam, que não retenhamos o Evangelho dentro de nossa casa. Vamos permitir que, então, na hora que ele entrar, a gente deixa que ele saia em forma de boas obras, né? Bem lembrado. Então, a gente encerra, né, com gratidão a todos que conosco participaram do estudo. Juntos vamos aprendendo.
alguns tropeços nós vamos corrigindo na medida que a gente vai estudando, mais certos da presença divina, a nossa gratidão pela oportunidade de estarmos nesse ambiente, diante do Evangelho, sob esse psiquismo da equipe espiritual que dirige a tarefa, que estuda também, que nos inspira e que faz com que o hálito divino vai espargindo, atingindo os corações, que nesse momento buscam também a luz imperecível para modificar as nossas condutas, para sermos pessoas melhores. Quanto esforço é algo que Deus olha com bons olhos para todos aqueles que assim faz. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Nos conduza e nos ampare. Obrigado, Senhor.